E voltamos com o Tela 1 Especial Debate. O tema da discussão de hoje é a situação atual do futebol paranaense. Neste bloco, vamos discutir o esvaziamento nos estádios. Mas antes, o repórter Igor Castro foi conversar com a população para saber por que, afinal, o interesse pelo futebol está diminuindo. A presença de torcedores dos clubes paranaenses nos estádios de Curitiba vem diminuindo gradativamente. Fomos às ruas para saber das pessoas o que elas pensam sobre o assunto. Eu acho que devido ao preço dos ingressos, né? O preço do ingresso é totalmente inacessível hoje. Hoje eles dão prioridade aos sócios. E nem todo mundo tem essa possibilidade de se associar. Às vezes, hoje em dia, está muito difícil ir no estádio, né? Você ir com a família no estádio, você chega lá, você está assistindo o jogo, você assiste o jogo. Mas você tem que dar um jeito de sair antes de acabar o jogo. Porque se sair na hora do vucu-vucu ali, você é atropelado, ou você está com a camisa do time, você já é espancado, né? Futebol é um negócio de família, organizado, final de semana. Hoje o que você vê por aí, se o cara tiver com a camiseta verde aqui em Curitiba e tiver uma torcida do de vermelho, eles mandam a pessoa tirar. Eu já vi ali na Estação Tubo um ônibus parar de uma torcida e o outro ônibus parar de outro e eles ficassem se ofendendo. Então hoje o futebol virou muita briga. Tudo isso se reflete nos números. O Atlético Paranaense, em 2011, tinha um público de 14 mil torcedores. Em 2013, esse número cai para um pouco mais de 6 mil. Já o Curitiba tinha uma média de 17 mil torcedores. Contudo, em 2013, a média passou para a casa dos 14 mil. O Paraná Clube foi o único a não ter uma variação em sua média, em torno de 3 mil pessoas. Isso de 2011 a 2013. Ayrton, como a gente pôde ver no VT ali, tem muita gente falando que a culpa é da violência, tem gente falando que o ingresso está muito caro. Na tua opinião, só para saber qual é o principal fator, qual que é? Não, além desses que os entrevistados falaram para o Igor, também é uma disposição cada vez maior do torcedor de não ir ao estádio em qualquer situação, pelas facilidades tecnológicas, ver o jogo na televisão, com extremo conforto. E se é para ir ao estádio, o estádio também tem que ser muito confortável. Então, nesse aspecto, evidente, o Atlético está na frente, depois o Curitiba no segundo plano. No caso do Paraná Clube, realmente, além da questão técnica do time estar se eternizando na segunda divisão, desculpe o termo, mas é a verdade. Então a gente tem que lembrar que não é só... há uma disposição muito grande da pessoa... eu vejo o jogo na minha casa, não preciso sair com muita antecedência, vejo o lance repetido às vezes e vejo os gols de todos os outros jogos. Então é uma máquina muito grande que te convida a ficar em casa. O mesmo processo que aconteceu com o cinema, que era enorme e foi diminuindo, mas ficando um pouco mais confortável. Evidente que quem tem um time melhor vai ter mais público, quem der mais conforto vai ter mais público, mas a situação passa também por essa disposição muito grande do torcedor, independente até da questão da violência, pelo conforto e até pelo excesso de números de jogos de futebol transmitidos pela televisão. E você, Nádia, você acha que a culpa é de quem, afinal de contas? Eu estava conversando sobre isso semana passada. O que te leva hoje para o estádio? Eu consigo colocar muito mais contras do que a favor para ir para o estádio. Qualidade, hoje, para mim, tá péssima. Você vai no estádio para ver um jogo ruim. A gente veio agora de uma Copa do Mundo. Frio de Curitiba, chuva, movimento, ingresso caro. Você se estressa, violência. Ainda você vai lá e vê um jogo horrível. Então você não vai para o estádio, você não vai para se irritar. Até o Ayrton falou, óbvio, o time está melhor, aí você vai, porque daí você vai ficar alegre, vai curtir, vai poder tirar com a cara do adversário no dia seguinte. Mas tem muitos fatores que estão levando a não ir ao estádio. Por exemplo, eu posso falar também em questão de audiência. A audiência hoje no futebol é péssima. O rumo que a gente tem no futebol é péssimo. É uma preocupação que os times estão tendo. A gente vê que está tendo uma discussão muito grande agora no futebol brasileiro. O bom senso junto com os clubes, com a lei de responsabilidade que querem que passe, que seja aprovada. Tudo para tentar que o futebol seja mais interessante para o torcedor e para quem está em casa. Então, a audiência hoje no futebol é muito ruim. Por isso que foi tanto trabalho para o Santos, na época, manter o Neymar aqui, porque ainda era um ídolo que estava aqui, criar uma identidade e tudo mais. Então, tá muito difícil você trabalhar com futebol hoje em dia e vender o futebol, porque o produto futebol tá muito ruim. Você concorda que o futebol tá feio mesmo na foto? Tá, é evidente que o nível do Campeonato Brasileiro, aliás,
a plástica do Campeonato Brasileiro está sendo pior que a do Campeonato Paranaense. No Campeonato Paranaense, não estou dizendo que o nível dos jogadores do Campeonato Estadual era superior no Campeonato Brasileiro, não me entendo mal. Mas você via os times considerados menores saindo com o jogo com uma facilidade que eu não estou vendo hoje no Campeonato Brasileiro, jogos mais truncados. Mas essa questão do público também, eu reforço a ideia de que o torcedor quer conforto e ao mesmo tempo tem na televisão essa facilidade, porque historicamente, no caso, a média de público do Campeonato Estadual é de 3 mil pagantes. Isso já vem desde os anos 80. O Atlético e o Curitiba estão certíssimos em tentar fidelizar o sócio, porque vai ter o jogo... renda garantida. É a venda garantida. Você vai esperar um domingo à tarde. Não estou falando nem só do Campeonato Estadual, mas mesmo do Campeonato Brasileiro. Vai trazer um time de menor projeção, chove, você vai depender de bilheteria, você não vai a lugar nenhum. Então, os dois estão corretíssimos. Esses números que eles têm até não são assim... sabe, você tendo uma média superior a 10 mil pessoas, até pela irregularidade dessas campanhas, o Curitiba pelo terceiro ano luta para não cair, até é um número um tanto satisfatório. Para dar um exemplo, o Corinthians, que tem a torcida mais fanática de São Paulo, um universo de 2,5 milhões de torcedores, você tira 20 mil para ir ao estádio domingo à tarde, sabe? É ridículo até. Mas a média do Campeonato Brasileiro está baixíssima, está em 17 mil. Pois é. É muito baixo. Então, você veja o Corinthians, Brasileiro. Né? A gente fala assim, massa, tal, você tem um universo de 2,5 milhões, para você tirar 1%. Mas e o preço do ingresso, por exemplo? O ingresso está caríssimo. Mas aqui eu acho que eles estão certos, eu concordo com o Ayrton. Eles estão certíssimos. Atlético e Curitiba colocam os valores altos para fazer o torcedor se fidelizar, entrar no programa de sócio, que é muito mais barato. É muito mais barato. Paga 60 Entre aspas, reais, vale muito mais a pena. Se botar, vou é. pagar 95 para assistir um jogo do Curitiba, eu vou pagar 60 reais para assistir 4 no mês, quem sabe mais. Esse número varia. Além de outras oportunidades que você tem sendo sócio. Eu acho que eles estão certos para garantir essa renda. Senão é muito difícil viver de bilheteria. Não vamos colocar então a 10 reais o ingresso aí no jogo do Curitiba com o Flamengo ou do Atlético com o São Paulo. Bem, todo mundo vai achar lindo, maravilhoso. Mas daí a receita vai lá para baixo, consequentemente você não tem dinheiro para arranjar um time decente para o campeonato. Aí a torcida que achou lindo o ingresso mais barato vai se voltar contra o clube. E não por causa do ingresso, mas porque não se você for ver a maior renda dos clubes hoje, não é nem bilheteria, não é venda de jogador, não, é cota de televisão. Cota de televisão. É a cota de televisão, que depois patrocínio. Clube, né? Exatamente. Mas o Paraná Clube tem razão, o Paraná Clube tem que fazer um caminho diferente do Atlético. O Paraná Clube, sim, tem que fazer a promoção. Aqui, ó. Vem aqui, Casas Bahia, 10 reais, tal, porque é isso aí mesmo. O Paraná Clube não tem um universo de torcedores que situe-se numa margem econômica a ponto de garantir uma renda cativa mensal, ainda mais porque não sai da segunda divisão. Então segura no Paraná, que o nosso próximo bloco a gente vai falar justamente sobre renda. Daí a gente fala um pouquinho mais, que o Paraná eu acho que é o principal time que a gente pode falar de renda. Então agora a gente vai para o nosso terceiro bloco, vamos para um breve intervalo, não sai daí não, pessoal, até daqui a pouquinho.